Minha mãe começou a se confundir e a gente não entendia o que estava acontecendo. No começo eram só coisinhas bobas, esquecia uma palavra aqui, fazia a mesma pergunta 2 vezes na mesma conversa, ou então ficava parada, olhando para o nada, com uma expressão que a gente nem reconhecia. Onde deixei as chaves? Que dia é hoje? Eu já te contei isso, né? Coisas assim. No início, a gente achava que era normal, coisa da idade, sabe? Aquelas coisas que todo mundo fala para se acalmar. Mas conforme as semanas foram passando, meu coração começou a apertar. Eu percebia ela mais lenta, como se a mente dela estivesse dentro de uma neblina. Uma neblina que parecia ficar mais densa a cada dia. Não era só esquecimento. Era como se aos poucos ela estivesse se desligando do mundo, se afastando da gente. E claro, o medo começou a bater. E se fosse o início do Alzheimer? E se a gente estivesse entrando naquele caminho sem volta que todo mundo teme tanto? Quem já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele medo que vai corroendo por dentro, mas que ninguém quer falar em voz alta. Corremos no médico, é claro. Mas olha, não tinha um diagnóstico grave, mas também não tinha solução clara. Vamos observar, foi o que ouvimos. Talvez fosse só coisa da idade. Talvez. Mas na nossa casa, aquilo não parecia nem um pouco natural. Minha mãe sempre foi rápida, esperta, tinha sempre uma resposta pronta na ponta da língua. Ver ela daquele jeito, apagada, sem aquele brilho, foi devastador. E foi aí que começou nossa busca. A gente não estava procurando uma cura milagrosa, não. A gente só queria alguma coisa, qualquer coisa, que pudesse ajudar. E foi nessa busca que descobrimos uma combinação de vitaminas que, com o tempo, fez uma diferença que a gente nunca imaginou. Olha, esse vídeo não é conselho médico, nem substitui orientação de profissional, tá? Eu só tô aqui para contar nossa experiência de verdade, porque vai que essa história pode ajudar você ou alguém que você ama. Vou te contar tudinho. Quais foram as vitaminas que começamos a dar para ela? Como a gente descobriu isso? E principalmente quais mudanças a gente começou a ver? Na memória, no humor e na maneira dela estar presente com a gente. Fica comigo até o final porque, olha, pode ser que isso também te ajude, assim como ajudou a gente. Tudo começou de um jeito bem sutil. Eram detalhes tão pequenos que no começo ninguém percebia. Parecia até coisa do dia a dia, sabe? Uma vez ela esqueceu de fechar o gás. Outra colocou o celular no congelador. A gente ria, fazia piada. Coisa da idade, né, mãe? Dizíamos meio rindo, meio preocupados. Mas lá no fundo, bem no fundo, eu sentia que aquilo não era tão normal assim. Aí começaram os esquecimentos mais pesados. Datas importantes, nomes de pessoas da família, palavras simples. Lembro de um dia que estávamos assistindo televisão e do nada ela me pergunta: como é que chama aquele negócio que cozinha arroz? Ela queria dizer panela, mas a palavra simplesmente não vinha. Ficou olhando para a TV, tentando lembrar, e não conseguiu. Aquilo me deu uma dor no peito que eu nem sei explicar. Depois vieram as mudanças de humor. Minha mãe, que sempre foi calma, paciente, começou a ficar irritada e impaciente, até meio brava por coisas bobas. Teve um dia que ela quase brigou comigo porque não achava a bolsa. A bolsa estava bem na frente dela. Quando apontei, ela abaixou a cabeça e bem baixinho disse: "Tô só cansada." Mas na verdade aquilo não era só cansaço, era medo. E esse medo eu via no olhar dela. Uma das coisas mais pesadas foi quando ela se desorientou. Me ligou super aflita dizendo: "Não sei onde eu tô." Ela tinha descido uma parada antes do ônibus e simplesmente não sabia voltar para casa. Quando cheguei, ela estava sentada num banquinho, olhando para o chão, parecendo uma criança perdida. Quando me viu, só me abraçou forte, sem falar uma palavra. Mas sabe o que doía ainda mais? A negação. Sempre que tentávamos conversar, ela se fechava. "Não exagera. Todo mundo esquece as coisas. Eu tô bem. Não me trata como se eu fosse uma velha inútil", ela dizia. E no fundo ela sabia, ela sentia. Mas aceitar isso era mais assustador que o próprio esquecimento. E eu, como filha, me sentia impotente. Eu queria tanto ajudar, mas não sabia como. Não tinha resposta, não tinha solução, não tinha nada. Só aquele aperto no peito cada vez que ela esquecia alguma coisa de novo.
Cada vez que perguntava 3 vezes se já tinha almoçado, ou quando deixava a boca do fogão aberta sem perceber. Lembro como se fosse hoje, um domingo de manhã. A gente estava na cozinha preparando o café e, do nada, ela parou, ficou me olhando com uma colher na mão e perguntou: "O que é que a gente está fazendo?" Não foi brincando, não. Não foi aquele jeito distraído, não. Ela falou sério, com aquele olhar de quem percebe que tem algo errado. Muito errado. Minhas mãos começaram a tremer. Sorri, tentei disfarçar para não assustá-la, mas por dentro, meu coração simplesmente se despedaçou. Foi aí que eu decidi. Não dá mais para esperar. Não dava para ficar só olhando e torcendo para melhorar. Eu precisava fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Mas eu precisava. Depois de ver tudo isso acontecer, o primeiro passo foi o mais lógico: marcar consulta no médico. A gente precisava de respostas, de um diagnóstico, de alguma luz, de um caminho, qualquer que fosse. E claro, fomos cheios de esperança, achando que íamos sair dali com alguma solução. Mas olha, não foi bem assim. Na primeira consulta, o médico fez aqueles exames básicos. Mediu pressão, fez umas perguntas simples de memória, pediu uns exames de sangue. E no final olhou para a gente e disse: "Tá dentro do normal para a idade dela. Mais de 70 anos. Isso é esperado", ele disse. Mas eu sabia, no fundo, que aquilo não era normal. Não na minha mãe. Não do jeito que a gente conhecia ela. Então, seguimos em frente. Ela fez tomografia, exames mais específicos, passou numa especialista em geriatria e adivinha? O mesmo de sempre. Não tem sinal de Alzheimer nem de demência. Talvez um leve comprometimento cognitivo. E pronto. O importante é manter a mente ativa. As recomendações eram sempre aquelas: comer bem, dormir direitinho, fazer palavras cruzadas, caminhar, ler. Não que seja ruim, claro, mas parecia receita de bolo, sabe? Como se servisse para qualquer um, sem olhar para a história de vida, para os hábitos, para o emocional, para a saúde de verdade. Então a gente tentou tudo. Mudamos a alimentação, fizemos sucos verdes, aveia com semente, sopinha cheia de coisa boa. Demos caderno de palavras cruzadas. Incentivamos a leitura. Até baixamos joguinho de memória no tablet. Só que, às vezes, ela esquecia até como mexer no tablet. E quer saber? Pouca coisa mudou. Tinha dia que ela estava até mais esperta, mas no outro parecia que tudo voltava ao mesmo. Não dava para ver uma melhora clara, não dava aquela sensação de progresso. Era como se estivéssemos fazendo tudo certo, mas, ao mesmo tempo, já fosse meio tarde. E olha, isso dói. Dói muito. Porque quando é uma gripe, tem remédio. Se é pressão alta, tem remédio. Mas quando te falam é só envelhecimento cognitivo, você entra naquele jogo cruel de tentativa e erro, sem saber se está acertando ou não. Foi então que eu decidi ir mais fundo. Comecei a pesquisar por conta própria. Não porque eu achava que ia encontrar uma cura mágica, mas porque eu precisava entender o que mais podia estar acontecendo. Passei horas em fóruns, li artigos científicos, assisti palestras de neurologistas, de nutricionistas, e aos poucos, uma coisa começou a ficar muito clara para mim. Muita gente falava da importância de alguns nutrientes específicos para o cérebro, especialmente na terceira idade. Vitaminas e minerais que o corpo simplesmente para de absorver direito depois de certa idade. E sabe o que é pior? A gente quase nunca dá bola para isso. Fui percebendo que talvez o problema da minha mãe não fosse uma doença. E se, na verdade, fosse só uma falta? Uma falta de algo que o corpo dela já não conseguia mais absorver como antes. Algo simples, básico, mas essencial. E foi aí que tudo mudou. A primeira coisa que começou a aparecer em todas as minhas pesquisas foi a vitamina B12. Meu Deus, eu não fazia ideia do quanto essa vitamina era importante. A B12 é tipo um protetor das nossas células nervosas. Ela ajuda a formar a mielina, que é como se fosse o revestimento dos neurônios, aquele que permite que as mensagens no cérebro sejam rápidas e precisas. E adivinha o que acontece quando falta B12? Exatamente o que estava rolando com a minha mãe. Esquecimento constante, confusão, dificuldade para achar palavras, mudanças de humor do nada. E em casos mais graves, os sintomas podem até parecer Alzheimer. E o mais assustador,
Depois dos 60, 65 anos, o corpo começa a perder a capacidade de absorver B12 dos alimentos, mesmo que a pessoa coma direitinho. E muita gente tem essa deficiência e nem sabe, porque os sinais são confundidos com coisas da idade. Aí veio outra vitamina que começou a aparecer direto nas pesquisas. A vitamina D3, aquela famosa vitamina do sol. Ela não serve só para fortalecer os ossos, não. Também tem papel fundamental na saúde do cérebro, no humor, na memória, na disposição e até no sistema imunológico. A falta dela gera aquele cansaço mental, aquela sensação de estar sempre meio desligado, meio com a cabeça nublada, além de tristeza, falta de energia. Tudo isso eu via na minha mãe. E claro, não podia faltar o famoso ômega 3, especialmente o tipo chamado DHA, que é praticamente combustível para o cérebro. Sem DHA suficiente, as conexões entre os neurônios ficam comprometidas, a memória vai ficando mais fraca, a concentração desaparece e até o raciocínio fica mais lento. E sabe o que descobri? Que é super comum uma pessoa idosa ter deficiência dessas três coisas ao mesmo tempo, porque com a idade o corpo não absorve mais do mesmo jeito. O estômago produz menos ácido, o intestino não faz o trabalho tão bem. Mesmo comendo saudável, às vezes, não adianta. O corpo simplesmente não puxa os nutrientes como antes. Li num artigo que mais de 70% dos idosos têm deficiência em uma ou mais dessas vitaminas e nem fazem ideia. E claro, todo mundo joga a culpa na idade. Mas, na real, muitas vezes é só o corpo pedindo socorro, precisando de algo que não está mais conseguindo pegar da comida. Quando eu percebi isso, foi como se acendesse uma luz na minha cabeça. O problema da minha mãe não era só falta de estímulo, não. Era o corpo dela, gritando por ajuda. E foi aí que tomamos a decisão. Bora tentar. Não era uma decisão inconsequente, não. A primeira coisa que fiz foi voltar no médico, conversar, explicar tudo o que eu tinha pesquisado, tudo mesmo. E com a aprovação dele, montamos um protocolo simples, mas muito bem pensado. Todo dia, de manhã, começamos a dar para ela vitamina B12, na versão sublingual, aquela que derrete debaixo da língua. Por quê? Porque o estômago dela já não absorvia bem. E, olha, em poucas semanas já dava para ver que ela estava diferente. Mais presente, mais ligada nas conversas, lembrava mais coisas, e até aquele nervosismo, aquela frustração por esquecer, começou a diminuir. A segunda coisa foi a vitamina D3. Mesmo ela pegando sol, o médico explicou que, depois de certa idade, a pele não ativa mais essa vitamina como antes. A gente dava de manhã junto com o café, em gotas ou cápsula, dependendo do que estava mais fácil naquela semana. E foi incrível. No segundo mês, ela começou a ficar mais animada, mais estável emocionalmente. Sabe aquele peso no olhar? Foi sumindo. Depois veio o ômega 3, aquele rico em DHA, próprio para o cérebro. Uma cápsula por dia, sempre junto do café da manhã. E com o tempo, ela ficou mais concentrada, parou de ficar tanto tempo olhando para o nada, voltou a conseguir seguir uma conversa até o fim, sem se perder. Na sequência, incluímos o magnésio. E olha, esse foi fundamental, porque o magnésio ajuda a acalmar, relaxa o corpo e a mente, melhora o sono. Começamos a dar para ela no fim da tarde, antes do jantar. E, meu amigo, que diferença no sono dela. Parou de acordar várias vezes na madrugada, dormia mais pesado, mais tranquilo, e quem dorme bem acorda com a mente funcionando muito melhor. Por último, entrou o complexo B completo, que tem outras vitaminas do grupo B, como B1, B6 e várias que trabalham juntas. Foi tipo aquele empurrãozinho que faltava. Ela voltou a ter energia durante o dia, parou de reclamar que estava sempre cansada, começou a ter vontade de cozinhar, de conversar, de ler, até de dar risada, coisa que fazia tempo que não acontecia. Claro, tudo isso sempre com acompanhamento médico, respeitando direitinho as doses certas para a idade, para o peso, para a condição de saúde dela. Porque, né? Cada pessoa é diferente, e o que funciona para um pode não ser igual para outro. Mas posso te dizer, a mudança foi real. Não foi mágica, não foi de um dia para o outro, mas foi visível. Semana após semana, a gente via ela voltando
voltando para ela mesma, voltando para a gente. E sabe, tudo começou com algo tão simples, só dando para o cérebro dela o que ele já não estava conseguindo mais pegar da comida. Nos primeiros dias, a gente não viu muita diferença, e a gente já sabia que seria assim. Não estava esperando milagre, não. Mas, olha, a esperança estava ali, firme. E foi essa esperança que devagarzinho começou a virar realidade. 2 semanas depois começaram os primeiros sinais. Coisa sutil, sabe? Mas quem convive percebe. Minha mãe amanhecia mais desperta, mais ligada. Antes, ela sentava na mesa do café e ficava olhando para o copo, para o pão, como se a cabeça não tivesse acordado junto com o corpo. Agora não. Ela já começava a puxar conversa, perguntava coisas, fazia comentários sobre alguma música no rádio, até se divertia com alguma besteira que lia no jornal. Mas o que me deixou mais emocionada foi ver o humor dela mudando. Aquele jeitão irritado, triste, meio apagado, foi sumindo. Ela parecia mais leve, mais serena, menos ansiosa, sabe? Voltou a sorrir com mais facilidade e até se arriscava numa piadinha aqui e ali. Aí, chegando perto de 1 mês, rapaz, os sinais ficaram bem mais nítidos. Ela já não esquecia tanto como antes. Sabe aquele negócio de ir na cozinha buscar uma coisa e quando chega lá, não lembrar o que foi fazer? Isso diminuiu muito. Ou então aquela coisa de perguntar a mesma coisa 3 vezes na mesma conversa de 5 minutos. Nossa, quase não acontecia mais. Claro, não desapareceu de vez. A gente sabe que isso faz parte do processo, que não existe milagre. Mas olha, a diferença era gritante. A mente dela estava muito mais ligada. Outra coisa linda foi ver ela voltando a participar das conversas da família. Antes, ela ficava mais na dela, só escutando. Às vezes nem parecia estar prestando atenção. Agora não. Voltou a interromper, a dar opinião, a lembrar de coisas antigas, contar histórias. E olha, teve um dia que no meio de uma conversa ela soltou: "Não sei o que vocês estão fazendo comigo, mas eu tô me sentindo mais viva ultimamente." Cara, esse dia ficou marcado no meu coração. E não foi só na memória e na conversa que melhorou, não. A rotina dela mudou completamente. Ela passou a dormir melhor, acordar com mais energia, manter o foco durante o dia, coisa que antes parecia impossível. Ela assistia a um filme inteiro sem se perder no meio, lia uma revista sem abandonar no meio do caminho. Detalhes, né? Mas detalhes que fazem toda a diferença. Quando voltamos ao médico, ele percebeu na hora que tinha algo diferente. Disse pra gente que essa melhora provavelmente tinha tudo a ver com a nutrição cerebral, que muitas vezes são esses pequenos ajustes que fazem uma diferença enorme, principalmente quando são feitos no momento certo. E ainda reforçou que, em idosos, isso é mais comum do que a gente imagina. Pequenas deficiências nutricionais podem gerar um impacto gigante na saúde mental. E aqui eu preciso ser muito clara com você. Que isso que aconteceu não foi cura, não foi milagre, não reverteu o tempo, nem apagou a idade da minha mãe. Ela continua sendo uma senhora, com dias bons e dias ruins. Ainda tem seus esquecimentos, às vezes dá uma bugada, perde uma palavra ou outra. Mas, meu amigo, a diferença entre como ela estava antes e como está hoje é como se acendesse uma luz onde antes estava tudo escuro. Ela não está curada, mas está muito melhor. E olha, para quem ama, isso já é tudo, porque não se trata de fazer o tempo voltar. A vida não funciona assim, mas se trata sim de viver essa fase da melhor maneira possível, com mais clareza, com mais energia, com mais dignidade. E isso a gente conseguiu simplesmente ajudando o corpo dela a ter aquilo que ele não estava mais conseguindo sozinho. Hoje a gente mantém essa rotina direitinho. Todo dia, quando ela acorda, toma as vitaminas, a B12 sublingual, o ômega 3, o complexo B, a D3 e o magnésio no fim da tarde. Essa é a base de tudo. Mas a gente também mudou a alimentação dela. Menos coisa industrializada, mais comida de verdade, frutas, verduras, legumes, grãos e, claro, bastante água, porque o cérebro também precisa de hidratação, viu? Ela também não abre mão da caminhada. Tem dia que é só 10 minutinhos na quadra, tem dia que é meia hora, vai no ritmo dela. O importante não é a distância, é o hábito, mexer o corpo, ativar a circulação, oxigenar o cérebro. E olha, ela mesma fala que esse é o melhor momento do dia.
Incluímos também alguns passatempos que ajudam muito. Palavras cruzadas, caça-palavras, joguinhos de memória. Não é para ela aprender coisa nova, não. É para manter a mente funcionando, como quem faz academia para o cérebro. Outra coisa que foi fundamental para esse processo foi criar uma rotina bem certinha. Ela acorda todo dia no mesmo horário, toma café tranquila, lê um pouquinho, faz a caminhada, almoça na hora certa, faz as atividades dela à tarde e de noite, antes de dormir, a gente sempre faz alguma coisa bem leve. Pode ser uma conversa, uma musiquinha, um chazinho, alguma coisa que ajude ela a relaxar, a encerrar o dia em paz. Porque, olha, pessoas mais velhas precisam muito disso, rotina. Isso dá segurança, dá previsibilidade, ajuda a não se perder no tempo nem nos próprios pensamentos. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que nenhuma vitamina do mundo substitui isso aqui. Amor, atenção e companhia. Minha mãe não vive sozinha. Ela está cercada de carinho. A gente inclui ela nas conversas, nas decisões, nos almoços, nas pequenas festas de família. Ela sente que ainda faz parte, que ainda é importante, que ainda é útil. E, meu amigo, isso acende uma luz no olhar que nenhuma farmácia vende. Porque, olha, quando uma pessoa mais velha começa a se sentir invisível, ela começa a se apagar. Mas quando ela percebe que ainda é amada, que ainda é necessária, aquela chama interior volta a acender. E não tem vitamina, não tem suplemento, não tem nada no mundo que substitua isso. E é nesse ponto que entra o papel da família. A gente aprendeu a não ficar corrigindo ela o tempo todo quando repete as coisas. Aprendemos a ouvir, a ser paciente, a abraçar mesmo quando ela não pede, a rir junto, a contar as novidades do dia, a fazer ela se sentir viva, presente, amada. Hoje, minha mãe não tem mais aquele pavor de travar no meio de uma conversa. Não se desespera tanto quando esquece uma palavra. Tem sim seus dias mais lentos, mas está muito mais viva do que estava antes. E isso, para nós, é tudo. Então, se você está passando por algo parecido, eu quero que saiba, de coração, que é possível sim melhorar. Com carinho, com informação e com apoio, dá para mudar muita coisa. Não é fácil, não acontece do dia para a noite, mas é possível. Tudo o que eu te contei aqui aconteceu com a minha mãe, baseado na nossa experiência e em tudo que a gente pesquisou, testou e viveu nesse processo. Mas tem uma coisa que eu preciso repetir 1000 vezes se for preciso. Nem todo esquecimento ou confusão na terceira idade é só falta de vitamina. E por isso, o primeiro passo, sempre, sempre, é procurar um médico. No nosso caso, antes de começar qualquer coisa, a gente fez exames de sangue, passou por avaliação neurológica, tomografia, vários testes. E graças a Deus, não tinha Alzheimer, nem demência diagnosticada naquele momento. Isso é o que permitiu a gente tentar uma solução natural, segura, sem correr risco. Agora, se na sua família já existe um diagnóstico como Alzheimer, demência, Parkinson, é muito importante deixar claro que essas vitaminas não são tratamento. Elas podem sim ajudar a melhorar a qualidade de vida, podem dar suporte à memória, ao humor, podem até retardar um pouco o avanço em alguns casos. Mas jamais, jamais substituem medicamento, terapia, nem acompanhamento profissional. E, olha, outra coisa muito importante, não se automedique, nem dê suplemento para quem você ama sem falar antes com um médico. Cada pessoa tem um corpo diferente, uma necessidade diferente. O que funcionou para minha mãe pode não ser igual para sua, para o seu pai, para sua avó ou até para você. É fundamental ter acompanhamento para ajustar as doses, para checar se tem alguma contraindicação, se está tudo certo com a saúde no geral. Mas tem um conselho que eu te dou, e esse sim serve para todo mundo. Escuta os sinais. A gente às vezes acha que é só coisa da idade, mas não é bem assim. O corpo dá sinais antes das coisas ficarem feias. Começa com aquele esquecimento bobo. Depois vem a falta de concentração, a dificuldade de seguir uma conversa, aquela sensação de que a cabeça está meio fora do ar. Tudo isso são alertas. Muita gente ignora. A própria pessoa acha que é normal, que é besteira. A família também às vezes minimiza. Ah, é a idade. Isso é normal. Não, nem sempre é.
E quando você age no começo, meu amigo, faz toda a diferença. Se você está notando esses sinais em alguém que você ama, na sua mãe, no seu pai, no seu avô, na sua avó, ou até em você mesmo, não espera. Procura ajuda, faz exames, conversa com o médico, porque às vezes não é nenhuma doença grave. É só o corpo pedindo socorro, precisando de uma forcinha, que com a idade ele já não dá conta sozinho. E se você já recebeu um diagnóstico mais sério, não desanima. As vitaminas, a alimentação, os exercícios, o amor, o cuidado, tudo isso junto pode sim fazer uma enorme diferença na qualidade de vida, no bem-estar e até no humor de quem está passando por isso. Ver minha mãe voltar a sorrir, voltar a lembrar das coisas, olhar nos nossos olhos com aquela clareza que eu achei que tinha se apagado. Cara, isso não tem preço. Foi sem dúvida o presente mais lindo que a vida me deu. Teve um dia que ficou marcado para sempre. A gente estava na cozinha, tomando café, aquele café de todo dia, na mesa de sempre. E de repente, ela começou a me contar uma história da juventude dela. Uma história que eu nunca tinha ouvido. E ela contava com detalhe, com emoção, com aquele brilho no olhar que eu achava que nunca mais ia ver. Ela não travou no meio, não esqueceu nenhuma palavra. Falou tudo do começo ao fim. Naquele momento eu tive certeza. Todo o esforço valeu. Toda busca, toda insistência, cada lágrima, cada noite de pesquisa, valeu. Valeu muito. Por isso, se tem uma coisa que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Não espera. Não deixa para depois. Às vezes não é uma doença que está roubando a pessoa que você ama. Às vezes é só um desequilíbrio, uma falta, uma carência que, se a gente acerta na hora certa, pode devolver a vida, o sorriso, o brilho, a vontade de viver. A mente, o corpo e o coração precisam de cuidado. E cuidar é um ato de amor. E a gente não está sozinho nisso. Somos milhares de filhos, netos, esposas, maridos, irmãos, todo mundo tentando entender como cuidar melhor de quem a gente ama. Todo mundo buscando uma forma de dar mais qualidade de vida, mais dignidade, mais amor. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se fez você refletir, se te deu alguma luz, então faz isso por mim e por quem você ama. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente vai continuar falando sobre saúde, sobre envelhecimento, sobre qualidade de vida e sobre como a gente pode, sim, fazer a diferença na vida de quem a gente ama. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de perder, de esquecer, de se apagar. Envelhecer também pode ser um recomeço, um renascimento. Basta a gente saber como acompanhar esse processo com carinho, informação e muito, muito amor. Obrigado por estar aqui, por se importar e por querer fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo!